Olá, alunos! Eu sou o professor Ronald Sclave e essa é a unidade 2 da disciplina de Comunicação e Expressão. Vamos assistir a um vídeo e eu volto logo mais. Muitos acham que um bom texto escrito é simplesmente aquele que não apresenta erros gramaticais. Claro que para a comunicação, a obediência à norma padrão é fundamental. Veremos que existem outras qualidades necessárias para que o texto cumpra bem sua função comunicativa, como, por exemplo, a clareza. É comum que a ideia esteja clara para quem escreve, mas não para quem lê. Além das características da comunicação escrita eficiente, serão abordados elementos constitutivos de diferentes gêneros textuais, necessários em situações diárias e na trajetória universitária. Vamos começar essa unidade 2 falando de gêneros textuais. Para escrever qualquer tipo de texto, desde um e-mail até um romance de ficção, é necessário desenvolver algumas habilidades. Vamos começar aqui com um exemplo. Essa revista chamada Ciclos. Nessa revista, um biólogo e um quadrinista, um ilustrador especializado em quadrinhos, se juntaram para explicar como que se desenvolve a vida dos insetos. Então, eles uniram habilidades de texto, de conhecimento científico por parte do biólogo e de conhecimentos artísticos por parte do quadrinista e fizeram essa revista chamada Ciclos. Se vocês olharem para esse exemplo, vocês vão perceber que nem o texto nem a imagem tem um peso absolutamente desregrado, ou seja, eles têm pesos que se equilibram, de alguma maneira complementa o outro, e não a imagem simplesmente ilustrando o texto. Cada um fala texto e imagem, cada um mostra alguma coisa, um descreve, outro disserta, enfim. E aí nós começamos a falar sobre os gêneros textuais e as estruturas existentes nos gêneros textuais. Basicamente, nós temos, em termos de gêneros textuais, os textos podem ser classificados como textos narrativos, descritivos ou dissertativos. Vamos aos exemplos para que vocês entendam melhor do que se trata. Então, o primeiro exemplo de texto, aqui à esquerda. Ana não sabia dizer há quanto tempo estava naquela posição. Encolhida em um canto do quarto, não tinha forças nem mesmo para levantar e acender a luz. Qual o sentido de viver assim? Sentia-se paralisada, sem ânimo sequer para chorar. Notem que esse pequeno texto está narrando uma passagem da vida da personagem Ana. Por isso, nós dizemos que esse texto é um texto basicamente narrativo. Mas vamos continuar a leitura desse texto e vamos ver uma nova nuance, uma nova técnica para falar um pouco sobre a história de Ana, essa personagem. Ana estava encolhida em um canto de seu quarto. O espaço era pequeno. A cama de solteiro, a escrivaninha, o armário com 2 portas ocupavam todo o ambiente, mas era o suficiente para uma jovem estudante de 20 anos. Notem que aqui nós temos uma estrutura descritiva. A descrição do quarto de Ana era o mais importante nesse texto. É como se nesse segundo texto da estrutura descritiva estivesse atuando não o redator, mas o quadrinista, o ilustrador, né? A descrição do ambiente do quarto de Ana era o mais importante. Vamos ao outro exemplo, aqui na parte inferior à esquerda, que diz assim: os jovens depressivos têm dificuldade em dormir, muitos perdem o apetite. Segundo uma pesquisa da Universidade Johns Hopkins, a taxa de jovens com algum episódio de depressão cresceu em 37% no período de 2005 a 2014. Esse é um texto diferente, porque é um texto de estrutura dissertativa, ele fala sobre um determinado tema. Temos aqui um outro texto de estrutura dissertativa, mas diferente do primeiro. Vamos lá.
Uma das causas para o aumento da depressão entre os jovens encontra-se na desesperança provocada pelo atual cenário econômico, sem perspectivas de um bom trabalho e sem esperança de manter o padrão de consumo a que estão habituados. Muitos jovens sentem-se desiludidos e desmotivados. Diferente do primeiro texto dissertativo, nesse caso há uma estrutura argumentativa. O primeiro texto, reparem bem, é um texto que fala, que cita os dados, portanto, expõe o assunto em questão, que é a questão da depressão entre os jovens. Portanto, é uma estrutura dissertativa, porém expositiva. No segundo texto, há uma opinião, uma argumentação, quando ele diz que a falta de perspectivas de trabalho, a falta de esperança para manter o padrão de consumo, aprofunda essa questão da depressão. E, portanto, nós temos uma estrutura dissertativa argumentativa. Vamos prosseguir, então, falando dos textos narrativos e dos textos descritivos com essa tirinha do Calvin, muito bacana. O Calvin diz assim: estou escrevendo um livro sobre a minha vida. O título é Calvin, a história chocante e verdadeira de um menino cujas façanhas trouxeram pânico à nação. Aí o Tigrão diz assim: título interessante. Ele diz: obrigado. Você está se referindo especificamente a quais façanhas? E o Calvin diz: esse é o problema. Você pode me ajudar a pensar em algumas, né? Diz o Calvin. Pois é, essa brincadeira ilustra bem essa questão do texto com a estrutura narrativa, né? As narrações, elas relatam mudanças no estado dos personagens. Mas que estado, professor? No estado de espírito, no estado, nas coisas da vida de um personagem. À medida que as mudanças vão acontecendo, essas mudanças vão sendo narradas. É como um texto de ficção, uma história, enfim, ao longo do tempo, elas podem ser temporais, podem ser atemporais. As mudanças no estado dos personagens é esse o sentido de um texto narrativo. E aqui nós temos um outro exemplo, que é um exemplo da minha geração, dos anos 80, a música do Legião Urbana, Eduardo e Mônica, né? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou sentado e viu que horas eram. Não dá para falar de cor isso aqui. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal, a gente vai se divertir. Ele diz: festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boyzinho que tentava impressionar. E daí que tem toda aquela história do Eduardo e da Mônica, eles têm filhos, né? O filho fica de recuperação, vocês estão lembrados? A letra apresenta esse enredo, conta a história desses dois personagens em ordem cronológica. Não precisa ser uma ordem cronológica, né? Há um romance do Machado de Assis importante chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele conta a história no sentido inverso. Ele vai da morte ao nascimento, enfim, ele faz... nem sempre essa linha cronológica segue a estrutura narrativa, né? Os elementos que constituem um texto narrativo são sempre esses: narrador, personagens, enredo, tempo e espaço. Em todo texto narrativo você tem esse conjunto de elementos. Muitas vezes uma narrativa apresenta trechos descritivos com a finalidade de que o leitor crie a imagem dos personagens. O exemplo que nós demos é típico disso. E o que observamos, por exemplo, nesse capítulo 2 do livro Iracema de José de Alencar. É importante observar isso. Não é porque é um texto narrativo que você não vai ter elementos descritivos. Os elementos descritivos são importantíssimos mesmo dentro das narrações, né? Diz José de Alencar em Iracema: muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra como as primeiras águas. Linda a Iracema de José de Alencar. É possível, lendo esse texto brilhante, construído
com a genialidade do José de Alencar, imaginar essa personagem incrível que é Iracema. Alguns críticos dizem que ele desenhava muito mais uma europeia do que uma índia, mas de qualquer maneira está aqui a Iracema, a Virgem dos Olhos de Mel, de José de Alencar. Outro exemplo de texto predominantemente descritivo são os tais dos classificados de jornais. Talvez os mais jovens que nos acompanham aqui não saibam direito do que se trata classificado de jornal, né? Os jornais traziam pequenos blocos de anúncios para você anunciar, por exemplo, a sua casa para vender, o seu carro ou alguma coisa que você não quisesse mais. Hoje em dia isso é feito pela internet, mas eram anúncios pequenos que tinham que ser muito breves e tem uma história que diz assim, olha, esse era um anúncio típico de classificado. Vende-se apartamento na Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro. Imóvel tem 2 dormitórios, banheiro, lavabo, sala para 2 ambientes e cozinha com armários embutidos, área de 110 metros quadrados. Dizem que o Olavo, um amigo do Olavo Bilac, pediu ajuda do poeta, do Bilac, para vender um sítio. Pediu que o Bilac redigisse o anúncio do classificado. E claro, né, um poeta, pedir para um poeta fazer um texto objetivo como um anúncio de classificado, isso não se faz, né? E daí o que saiu foi isso aqui. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Passados alguns meses, né, os dois se encontraram, o amigo e o Olavo Bilac, e o amigo declarou então que tinha desistido de vender o sítio. Logo depois que ele leu aquele anúncio, ele descobriu a maravilha que ele possuía, e ele desistiu de anunciar o sítio, né? No primeiro anúncio, só para lembrar as funções de linguagem que nós já estudamos, né? No primeiro anúncio predomina a função referencial e no segundo a função emotiva, né? É muito clara a diferença dos dois textos. Para compreender a diferença básica entre os textos temáticos e figurativos, vamos ver um outro exemplo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A persistência sempre leva ao êxito, né? Os dois traduzem a mesma ideia, né? Só que o primeiro vale-se de substantivos concretos, água, pedra e tal, e o segundo dos abstratos, persistência e êxito, né? Em geral, temos mais facilidades em compreender aquilo que é concreto, aquilo que tem uma certa concretude. Veja, por exemplo, o caso das fábulas, das parábolas e tal. As ideias, a moral da história, né, são consideradas por meio de elementos da natureza. Então, essa coisa de lidar com o concreto está muito presente nos textos de fábulas, aquelas histórias infantis e tal. Agora vamos falar um pouco dos textos expositivos e argumentativos, né? Aqui a gente está falando de lidar com temas, né? Então vamos pegar esse primeiro exemplo. A denominação de modernismo abrange em nossa literatura 3 fatos intimamente ligados. Um movimento, uma estética e um período. O movimento surgiu em São Paulo com a Semana de Arte em 1922. Estamos diante de um texto expositivo, está expondo um fato que diz respeito à Semana de Arte Moderno, ao movimento modernista. O segundo texto é um texto diferente. Notem que diz assim: tive verdadeiro choque ao ler o romance diferente, que é Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, escritora até aqui completamente desconhecida para mim. Com efeito, este romance é uma tentativa impressionante para levar a nossa língua canhestra a domínios pouco explorados. Cheio de opinião, cheio de considerações esse texto. Esse texto é do professor Antônio Cândido, um grande crítico literário, um grande escritor também, e é diferente porque ele não se presta a expor como o primeiro texto expunha, ele se presta muito mais a argumentar, a opinar. Então temos de um lado um texto expositivo e de outro um texto argumentativo do tipo opinativo. Que tipo de argumento? Argumento de opinião, né? E vamos falar de tipos de argumento agora. Esses dois, Fiorin e Platão, os autores, eles citam alguns tipos de argumento. Argumento de autoridade, argumento de autoridade, argumento baseado em consenso, é outro tipo de argumento baseado em provas concretas, argumento com base no raciocínio lógico e o argumento da competência
linguística. Esses tipos de argumento vamos exemplificar agora. A moral e a ética no desenvolvimento das crianças. Um texto interessante aqui diz: Yves Delatelle, psicólogo especializado em desenvolvimento moral, fala sobre como, apesar da crise por que passam, sobretudo na família, na escola, a moral e a ética continuam a ser pontos fundamentais na educação e no desenvolvimento das crianças. Educar, palavra apenas de 6 letras, que traz consigo um amplo leque de responsabilidades ao pai ou educador que se proponha a árdua tarefa de ensinar uma criança a trilhar os caminhos do mundo inseguro. Para o autor, a situação do mundo hoje é paradoxal. De um lado, verificamos um avanço da democracia e do respeito aos direitos humanos, mas de outro, tem-se a impressão de que as relações interpessoais estão mais violentas, instrumentais, pautadas no individualismo, e ele faz uma crítica ao mundo que vivemos atualmente. Reparem que esse autor ele usa 2 tipos de argumento. Num primeiro momento, ele se apoia nas ideias do escritor estrangeiro. Ele diz que esse escritor, um psicólogo especializado em desenvolvimento moral, ele cita esse psicólogo como fonte e ele se apoia nas ideias dele. Depois, ele afirma que a moral e a ética continuam a ser pontos fundamentais na educação, ou seja, ele usa um argumento consensual. É impossível discordar de algo como isso, né? E aí nós temos um outro texto que diz assim: o brasileiro cordial, de cada 3 pessoas mortas no Brasil, 2 são negras e 93% do total pertence ao sexo masculino. Jovens entre 15 e 29 anos constituem 54% das vítimas. Aí ele dá uma ideia geral do que é a questão dos homicídios ligados à realidade brasileira. Para sustentar a tese que o Brasil é um país violento, especialmente com os negros, o autor vale-se principalmente de dados estatísticos, né? Ele acredita que os números não mentem. É preciso tomar um certo cuidado com isso, porque números mentem sim, né? Se um texto informa que a taxa de homicídios em uma cidade é de 1% e em outra de 10%, tendemos a imaginar que na segunda há muito mais assassinatos do que na primeira, mas isso depende do número de habitantes, né? Outros tipos de argumentos são aqueles com base no raciocínio lógico, que dizem respeito às relações e proposições e provas, né? As deduções devem ser decorrentes das premissas. Então aí a gente tem um exemplo: que todo ser humano é mortal, é uma premissa grande. José é homem, premissa menor. Logo, José é mortal. Conclusão: trata-se de chegar à verdade mais geral a partir de dados particulares. E a gente ainda tem os argumentos lógicos, né? Como o raciocínio por analogia. Existe uma teoria segundo a qual o prestígio do boto entre os pescadores, surfistas e outros seres marinhos se deve a uma deformação estatística, né? Tudo que sabemos do bom caráter do boto vem do relato de quase afogados que ele salvou empurrando-os para a praia. Mas o boto empurra tanto para a praia quanto para o alto mar. O problema é que quando ele empurra para o alto mar, o sujeito não volta. Quando ele empurra para a praia, o sujeito volta. Então o boto fica com a fama de salvar a partir do quê? A partir da amostra que a gente tem, né? Cabe observar que o texto é muito bem escrito, um texto do Luiz Fernando Veríssimo, espetacular, muito bem escrito, e o argumento exposto de uma forma tão habilidosa como esse tende a convencer melhor. Vamos então à nossa interatividade, a nossa primeira interatividade. Diz a frase: segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, até 2030, mais de 90% da população mundial viverá nos grandes centros urbanos. A afirmação é o caso típico de A. Argumentação com base no raciocínio lógico. B. Argumentação com base em dados falsos. C. Argumentação com base no real. D. Argumentação por competência linguística. E E. Argumentação de consenso. Logo mais, eu volto com a resposta.